Como ter um certificado da Google de forma gratuita no seu currículo? Primeiramente, abre o Google, pesquise por esse nome e clique no primeiro link. Clique em cursos online, escolha seu curso e pegue seu certificado. Fato bizarro sobre o Brasil. Todo mundo sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais, mas essa curiosidade vai explodir a sua cabeça. Esse é o ponto mais ao norte do Brasil, o Monte Caburaí, e esse é o ponto mais ao sul, o Chuí. Partindo em linha reta do Caburaí, é mais perto viajar para a Argentina, para o Equador, México e até para os Estados Unidos do que viajar para o Chuí. Mas não pode ser mais perto viajar para o Canadá, pode? Na verdade, sim. O Brasil é tão grande que todos os países das Américas estão mais perto do Monte Caburaí do que o Chuí está. Todos nós crescemos olhando para esse mapa daqui. Contamos continentes da maneira que foi ensinada pra gente. E quando a gente vai pensar no tamanho de um país, normalmente a gente se baseia no que a gente vê aqui. Mas, você sabia que esse mapa, ele tá errado? Calma, não tem nada a ver com terra plana não. É que, na verdade, pelo fato do nosso planeta ser um globo, quando a gente vai fazer um mapa, que é plano, num papel quadrado, normalmente, é meio que impossível fazer caber esse globo nesse papel, sem cortar algumas partes e esticar as outras. Então nenhum mapa que você vê em 2D, assim, numa tela, num papel, é perfeito. O que os cartógrafos fazem se chama projeção. Por exemplo, a projeção mais popular é a projeção Mercator. O que você faz, mais ou menos, é pega o planeta, cobre ele com uma folha de papel e aí projeta no papel os continentes, ou os desenhos dos países. Depois você desdobra o papel e aí tá. Essa é a projeção mais comum que tem. Muito interessante que irá estourar seus miolos. Observe esta imagem. Elas têm cores diferentes, correto? Errado. Na verdade, os dois cubos são da mesma cor e somente 5% das pessoas podem vê-lo. Não acredita? Então cubra o espaço entre o quadrado com seu dedo e você enxergará os quadrados da mesma cor. Seu olho já tremeu, sabe? Já deu uma puladinha, uma pulsadinha no olho? Eu vou te explicar o que é. Aperta aí pra me seguir, deixa o coraçãozinho, comenta de onde tá me assistindo e se você conhece alguém que o olho treme e ele não sabe o que é, compartilha com esse amigo, beleza? Gente, eu sou cigano e tô trazendo todas as superstições ciganas aqui pro TikTok. Então me segue pra não perder nenhuma, tá? Segundo as superstições ciganas, os mais antigos sempre deixaram pra gente, pros mais novos, quando o olho esquerdo pula, a gente tem que tomar cuidado com assalto, com risco de bater o carro, de cair, de se machucar, alguma coisa ruim, até mesmo morrer, tá? E quando o olho direito pula, é sinal com alguma coisa boa, é sinal de fechar negócio, que vai entrar dinheiro inesperado. Então, se seu olho pulou, você tem uma sensitividade muito forte, você é médium, tá? Tem gente que o olho pula que consegue ver até espírito, com câmeras de vídeo no lugar dos olhos, foi colocado na floresta. Um dos langures agarrou o robô e, sem querer, o deixou cair de uma árvore. Ao ver o pequeno corpo no chão, o macho achou que ele havia matado o bebê. O primata imediatamente começou a lamentar perto do corpo do robô, abaixando o focinho como se soubesse que aquilo era sua culpa. Logo, outros animais se juntaram a ele. Eles cheiraram o corpo do macaquinho e deram abraços reconfortantes uns nos outros, como em um verdadeiro funeral. É especialmente emocionante ver como os macacos pais, ao ver o robô morto, abraçaram seus filhos com força. Depois disso, como é possível dizer que esses animais não têm sentimentos? Os internautas que assistiram a este vídeo ficaram surpresos com Pega a visão. Sim, a Pedra da Gávea, além de ser um famosíssimo ponto turístico, esconde um segredo muito maneiro. E esse mistério só foi descoberto por arqueólogos depois que eles começaram a tentar estudar a fundo o porquê de ter um rosto esculpido na pedra. E aí eles descobriram que do outro lado da pedra existiam inscrições esculpidas na pedra, porque de acordo com esses estudiosos não tem como essas marcas ter sido feitas pela natureza. Com isso, os estudiosos começaram a trabalhar com a possibilidade de um desses dois povos terem chegado aqui antes dos portugueses e terem feito essas inscrições na pedra. Porém, depois de muito estudo, eles descobriram que essas inscrições se tratam de simbologias do alfabeto fenício. E assim conseguiram descobrir o que estava escrito e também qual era a tradução. E o nome descoberto nas traduções se trata do rei Badesir, que foi um rei da antiga cidade fenícia de Tiro. E a teoria desses estudiosos, depois disso tudo, foi que a Pedra da Gávea... Essa é a imagem de um foguete saindo da Terra. Esse aqui é um coração humano sem sangue nenhum. Essa é a imagem de como é dentro de um violão. E essa da coruja? Você já sabia que as pernas eram assim? E esse aqui é o tamanho de uma jubarte comparado ao navio interno no Fluminense. Alguns jogadores queriam trocar de time e outros até abandonar o futebol. Então Alberto Borghetti
um dos jogadores do Fluminense, teve a ideia de criar um time de futebol em um clube que só tinha esportes aquáticos, no qual o próprio Alberto era remador. Essa ideia entrou em discussão e no dia 8 de novembro daquele mesmo ano, ela foi aprovada. E foi assim que tudo começou. Em 1932, um americano chamado Forrest Mars viajou para a Europa, a fim de expandir o negócio de chocolates de sua família. Ao chegar na Europa, ele teve outros negócios que não tinham nada a ver com seu ramo. Mas dentro de alguns meses, ele conseguiu retornar ao ramo de chocolates. Ele investiu toda a grana que tinha em seu negócio e conseguiu lançar alguns chocolates. Mas foi no fim da década de 1930 que Forrest Mars teve a ideia de sua vida. Ele viu combatentes da Guerra Civil Espanhola comendo chocolates envoltos em uma camada grossa de açúcar, para que o doce não derretesse. Então ele voltou para a América e levou a ideia para Bruce Murray, filho do presidente da Hershey's. E então Mars e Murray criaram o famoso chocolate M&M's. E o resto, você... Parte 20. Por que existem trancas nos caixões? Você já parou pra pensar por que a gente dá 2 voltas da chave pra trancar a porta, sendo que o ladrão vai arrombar de qualquer jeito? Qual será que foi a intenção do primeiro cara que ordenhou uma vaca? Por que o golpe se chama Boa Noite Cinderela, se quem dorme é a bela adormecida? Se você tentar falhar e conseguir, você conseguiu ou você falhou? E se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, por que a gente não pode acerta a data da morte de vários artistas? O canal chamado 2020 Vision começou a se tornar popular nos últimos tempos, pois acertou exatamente a data de todos os famosos que morreram em 2020. E o mais bizarro é que todos os vídeos desse canal foram postados em 2017. Aparece o nome do Chadwick Boseman, o Pantera Negra que morreu em 2020. No vídeo aparece o nome dele, o olho pisca para o dia 28 de agosto de 2020. E essa foi exatamente a data em que ele morreu. Kobe Bryant também aparece nesse canal. O olho pisca para 26 de janeiro de 2020, que também é exatamente a mesma data em que ele morreu. Esse canal também acertou nomes de artistas que morreram de Covid em 2020. Inclusive tem um emoji de vírus no título, como por exemplo o músico Toma DeVito. 21 de setembro de 2020. Exatamente a mesma data. Coisas absurdas parte... Alguém falou nos comentários que era a parte 15, mas eu ainda não sei. O slogan da Nike foi inspirado nas últimas palavras de um assassino que estava prestes a ser executado. O seu cérebro físico cheira doce. Esse sapo peludo, mais conhecido como Wolverine, quebra os próprios ossos, força até o osso atravessar a própria pele e usa isso como garra para lutar contra predadores. Esse é bem estranho. Na década de 70, cientistas tentaram ensinar inglês a um golfinho, mas a experiência acabou bem rápido quando a Margaret, que era uma cientista, relatou ter tido relações sexuais com o golfinho. Ela disse ainda que foi ele quem começou e os fundos de investimento para isso foram cortados e ela foi embora e o golfinho se matou.